Bueno, muy bien. Comenzamos con la última parte de Feria del día de hoy. Vamos a tener a continuación la exposición de diplomas digitales en Brasil y seguido el proyecto de título electrónico de la Universidad de la República. La primera exposición va a estar a cargo de Jean Martina, profesor titular e investigador en el Laboratorio de Seguridad Informática de la Universidad Federal de Santa Catarina, y luego va a estar exponiendo Mariela de León, la directora del Servicio Central de Informática de la UDELAR. Adelante, Jean. Acá. Gracias. Me gustaría empezar diciendo que no hablo español. Por eso lo hago em português. Eu gostaria então de iniciar agradecendo o convite da UDELAR para fazer essa apresentação aqui e explicar para vocês o funcionamento do diploma digital no Brasil. Eu hablo despacio. Ok? Então, a ideia é explicar um pouco como, nos últimos 10 anos, a gente está desenvolvendo um projeto de diplomas digitais no Brasil e como isso virou hoje realidade para mais de 3.000 instituições de ensino superior no Brasil. Tá? Então, a minha apresentação vai ser dividida em algumas etapas. A primeira, a gente vai estar falando mais sobre a história e o porquê que o Brasil optou por um sistema de diplomas digitais, né, de títulos eletrônicos, e para onde que a gente está indo no Brasil, porque os problemas brasileiros são bem peculiares. Então, eu queria começar com a motivação no Brasil. Tá? Eu não sei como é aqui no Uruguai, como é na Argentina, mas no Brasil, uma coisa muito comum, tá, é você ver ofertas de compra e de venda de títulos de ensino superior, né? E as pessoas tendem a fazer essas aquisições porque elas têm uma melhora substancial de vida, né? Esse problema é um problema brasileiro. Esses sítios aqui são antigos, tá? Hoje em dia a gente tem muito menos. As fraudes, elas modificaram, né, dentro do Brasil com diploma digital. Essa aqui em específico é muito característica porque ela oferece coisas com características de reconhecimento legal no Brasil. Mas é tão interessante esse processo da fraude no Brasil que ele traz isso daqui. Você pode parcelar em 12 vezes no Mercado Pago, né, a compra do seu título. E outra coisa interessante, né, a gente vê que isso é parte de redes criminais, porque eles pedem mais documentos, né, do que é necessário para se emitir um título desse, muito provavelmente para que você seja vítima de algum outro tipo de crime, né? Você está se envolvendo com uma rede criminosa e eles vão te colocar dentro de algum outro crime. Esse problema também não é um problema só brasileiro. Tá? Você consegue, mundo afora, procurar pelo nome de qualquer universidade e procurar como comprar o título dessa universidade, né, de forma fraudulenta, e vai aparecer vários sites, né? Aqui eu destaquei um específico porque eu quero mostrar para vocês alguns detalhes. Dentro desse processo de construção no Brasil, a gente conduziu várias pesquisas na área de gestão universitária. Tá? E os indicativos que a gente tem de por que o Brasil tem tanta fraude em termos de diplomas de ensino superior tem a ver com esse gráfico que é da OCDE. Né? E é um levantamento sobre a diferença de salário mensal entre as pessoas que têm somente o nível secundário e quem tem o nível terciário. Quanto mais para o lado esquerdo aqui, né, de vocês, tiver o país, muito provavelmente maior é o índice de fraudes. Né? No caso, vocês podem ver que o Brasil é o país mais à esquerda. Por quê? Porque uma pessoa com um título superior, ela ganha em torno de 2,4 vezes, né, 2,4 vezes mais do que uma pessoa sem o título. Se a pessoa tiver um alto título, como um mestrado ou um doutorado, ela pode chegar a ganhar, na média, 4,5 vezes.
E essa ascensão social que a gente vê aqui, dada pelo título, é um dos indicativos que a gente tem de fraude, tá? Dentro dos países. E a gente fez algumas análises com Chile, Colômbia, Costa Rica, né, Lituânia, e realmente esses países eles trazem mais fraudes por causa dessa ascensão social. E é importante, porque se não houver ascensão social, não existe aspiração a se ter um título superior. Né? Eu acho que é uma coisa importante. Né? Então aqui eu estou mostrando para vocês 2 diplomas, dos quais eu mostrei sítios que permitem comprar. Né? Esse daqui podia ter sido comprado em 12 vezes no Mercado Pago. Esse outro aqui estava à venda também naquele sítio britânico. Como que vocês sabem que esses títulos são verdadeiros ou que eles não são? Essa talvez é a grande pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está pensando em digitalizar diplomas ou títulos de ensino superior. É como que a sociedade olha para um documento como este e ela interpreta se ele é válido ou não é. Tá? No caso aqui específico, tá? Os 2 são válidos, são verdadeiros, são meus diplomas mesmo, tá? Com bastante suor e esforço. Né? No caso aqui específico, né, o que importa para saber se esses 2 diplomas são verdadeiros ou não está exatamente no diploma, está nos livros onde são registrados esses diplomas, normalmente nas instituições de ensino superior. Então, para eu poder atestar que esse diploma em papel é válido, ou que esse diploma em papel é válido, eu tenho que entrar em contato com as instituições que emitiram, ou que registraram. Tá? O Brasil tem um caso peculiar, porque nem todo mundo que pode emitir pode registrar um diploma. Né? No Brasil, só as universidades elas têm prerrogativa de autonomia. As faculdades, né, e as faculdades isoladas, elas não podem, elas precisam se associar sempre a uma universidade para que o registro seja feito por quem tem autonomia. Tá? Então, e aí, no Brasil em específico, quem faz o registro, ele coloca os dados, né, em que livro que está, em que folha, tal, de cada um deles. No caso aqui, mesmo esse diploma sendo emitido no exterior, no Brasil ele passou por um processo de revalida, que eu acho que é um processo comum, né, para os países aqui, e ele foi registrado em uma universidade no Brasil, para que ele tivesse valor lá. Então, eu acho que a primeira mensagem, quando a gente vai falar sobre diploma digital, né, ou sobre títulos acadêmicos em formato digital, é que a gente tem uma grande oportunidade para mudar como a sociedade usa e interpreta esses documentos. Tá? Então, nesse processo, como eu falei, a gente começou há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu orientei um mestrado acadêmico na área de gestão universitária, que foi o Fernando, onde a gente fez um estudo inicial de como isso poderia ser feito para a Universidade Federal de Santa Catarina. Ele defendeu esse mestrado em 2015, e em 2016 a gente levou o resultado desse mestrado para o governo, à época, né, para o Estado brasileiro, e em 2017 a gente começou as discussões de como transformar os resultados daquela pesquisa numa política de Estado. Aí, durante 2 anos, o Ministério da Educação do Brasil trabalhou a especificação técnica do que a gente tinha visto aqui. E o Brasil tomou algumas iniciativas, eu diria, controversas até, de forma inicial, mas que hoje estão se mostrando escolhas sensatas e razoáveis. E aí isso culminou com esse outro artigo científico aqui, publicado, né, num dos maiores eventos de engenharia de documentos que a gente tem hoje, onde a gente fez a especificação técnica, né, com uma revisão por pares, usando um modelo científico para produzir uma política de Estado. Então, o diploma digital começou com essa ideia de a gente conter fraudes, mas depois a gente viu que tirar
uma folha de papel da parede poderia ser uma grande vantagem para o sistema de ensino superior brasileiro ganhar em dados, em informação, em interoperabilidade, né? Eu não sei como, talvez aqui no Uruguai isso não aconteça muito, mas o Brasil tem muita mobilidade acadêmica. Os alunos se movimentam dentro das instituições. E aí, você conseguir absorver os dados ou encaminhar os dados para outra instituição é muito importante. E fazer isso com segurança também é muito importante. Tá? Então, o Brasil, quando foi fazer o diploma digital, ele optou pela criação de um padrão de interoperabilidade. Tá? Eu acho que essa é uma outra lição importante, né? Dado o tamanho do Brasil, né, a gente nunca pensou em propor um software que fizesse tudo para todos. Porque a gente tinha uma certeza, né, que um software para atender 3.000 instituições num país de dimensões continentais, a gente sabia que o software ia ser ruim para todo mundo, né? Ele ia atender bem alguém em algum quesito no sul, ele ia atender bem alguém em algum quesito no norte, mas de forma geral ele ia atender mal todo mundo. Então, o padrão de interoperabilidade, ele prevê que ele seja implementado por várias empresas de software. Então, hoje o Brasil tem um ecossistema com entre 15 e 20 empresas especializadas em soluções para emissão de diplomas, né? E essas empresas, elas estão regionalizadas, então elas pegam o padrão e adaptam ele para o funcionamento de cada região do Brasil. E isso faz com que o atendimento à instituição, o uso do padrão seja dado de forma regionalizada. Tá? A outra coisa é que quando a gente fala de diploma digital, né, e talvez essa é a primeira mensagem importante aqui para vocês, é que um diploma não aparece sozinho. Tá? Quando você pensa em pegar o título que está na parede e colocar ele num PDF, por exemplo, né, isso pode parecer uma digitalização. Na verdade, é uma forma de digitalizar, mas talvez não é a melhor. Por quê? Porque esse documento, ele nunca está sozinho, existe um processo para confeccionar ele, e esse processo, ele passa por outros documentos. Tá? Então, a gente viu que quando lançamos o diploma digital, a gente logo teve a necessidade de lançar históricos escolares digitais. Porque um diploma sozinho, às vezes, não é suficiente. Você quer saber como foi o desempenho do aluno em cada ponto do curso. E depois a gente passou a perceber que o histórico sozinho também não era suficiente. Porque, às vezes, é necessário saber quais são as competências que foram adquiridas pelo aluno em cada uma das unidades lá curriculares. Então, a gente tem um terceiro documento, que é a matriz curricular. Quando o diploma passou a ser colocado, né, em produção, a gente percebeu de que o diploma de papel ele pode ser pedido de volta pela universidade. Né? Ocorreu algum problema, se detectou que aquele diploma está incorreto, né, uma mudança de nome, uma mudança de gênero, pode ser necessário pegar aquele diploma para emitir um novo. Né? No digital não existe isso. Quando você entregou uma cópia, vão existir múltiplas cópias. Você não tem como garantir que todas as cópias foram apagadas. Então a gente criou um novo arquivo lá, um novo sistema que as universidades publicam, que é a lista de diplomas anulados. Ou seja, todos os diplomas que estariam lá no livro, ditos como não válidos, são colocados de forma pública. E a gente foi vendo que esse processo de criação do diploma, ele passava por uma série de outros processos. Tá? Outra coisa que a gente também percebeu no meio do caminho é que não adianta ter o diploma, o histórico e essas coisas em formato digital se o acervo das instituições não é digital. Se os documentos que são produzidos durante o curso não são feitos de forma digital. Então, o impacto do diploma no Brasil foi de um processo de retirar as instituições de ensino de um uso tecnológico do século XVIII, né, que é esses livros, o papel assinado, o livro registrado, e trazer ele para o século XXI, onde a gente
use esses artefatos tecnológicos. E o padrão brasileiro do diploma digital, então, ele é fortemente baseado em assinaturas digitais, né? Eu sei, aqui no Uruguai, vocês têm a cédula de identidade com uma assinatura de altíssimo padrão, com reconhecimento internacional, né? Então, isso é muito interessante, porque as fraudes no Brasil foram diminuídas, né? Elas nunca são eliminadas por completo, mas a gente diminuiu bastante por causa da confiança nessas assinaturas digitais. A outra coisa é que os documentos acadêmicos, né, um diploma, por exemplo, ele é um documento que tem que ter uma validade muito grande, né? E, de forma geral, um diploma tem uma vida aí, talvez, de 60, 70 anos. Uma pessoa se forma aos 20 e poucos, né, e ela vai precisar desse título dela para a vida inteira. Então, aquele documento, ele passa a ser um documento que a gente chama de guarda de longo prazo. Então, no Brasil, a gente tem o padrão aqui brasileiro de assinatura digital, que cria esse conceito. A gente sabe que aqui o Uruguai está discutindo a firma longeva, né, que é a forma como você tem que assinar e preparar esses documentos para que daqui 50, 60 anos você consiga saber que eles são válidos, né? E até mais, a gente tem que se preocupar com guardas ainda maiores, né? Os documentos acadêmicos, normalmente, eles têm fundo histórico. Então, daqui 200 anos, alguém vai poder querer contar a história, não sei, de um presidente do Uruguai que se formou na UDELAR. Esse documento ele tem que estar disponível para o historiador daqui 200 anos. Então, produzir documentos digitais hoje pode ser perigoso se a gente se aderir a tecnologias que são transientes. Então, é extremamente importante, né, a gente pensar nesse processo do documento acadêmico como um processo de longo prazo. E aí, obviamente, isso leva para um outro problema, que é como lidar com esses acervos de guarda muito longa, né? Porque a gente não sabe o que é bom hoje, talvez não vai ser bom daqui a 10 anos. Todo mundo que tem um iPhone sabe disso. Todo ano aparece um melhor, né? E você sempre quer ter o melhor. Ninguém tem no bolso o iPhone lá de 2007. Né? Mas pensem, se a pessoa pegar e emitir um diploma digital hoje, daqui a 15 anos ela vai ter aquele mesmo formato de hoje. Como é que ele vai ser seguro? Como é que ele vai ser interoperável daqui a 15 anos? Então, essa é uma preocupação importante. Tá? Então, o diploma digital no Brasil, né, ele passa por algumas questões práticas. Tá? Ele foi instituído, então, no formato XML. Tá? É um formato estruturado e é um formato onde que a gente consegue garantir que não falta nada no diploma. Problemas que a gente via muito no Brasil era a falta de determinados elementos dentro de um diploma. Às vezes o diploma não vinha com o número da cédula de identidade, às vezes o diploma não vinha com as datas corretamente preenchidas, e assim a gente tinha muita variação na qualidade dos diplomas. Quando a gente trouxe isso para um padrão que se pode analisar sintaticamente, né, o documento, eu consigo garantir que não falta nada, né? Se o normativo exige a colocação de um número de documento, só se pode colocar números, não se pode colocar letras, por exemplo. Então, a gente utilizou essa ferramenta tecnológica para fazer com que o compliance educacional fosse maior no Brasil. Tá? Quando a gente passou a pegar documentos em papel que fariam parte desses processos, a gente também padronizou a digitalização deles, né, com o PDFA, que é um padrão internacional para arquivamento de documentos. A gente passou a utilizar selos de tempo, tá? No Brasil a gente chama de carimbos, mas são selos, efetivamente. Eles fecham o documento e eles dão a temporalidade. Tá? Esses selos de tempo que a gente tem, eles são extremamente importantes, porque é eles que vão manter a segurança do documento por um longo prazo. Tá? Sem selos de tempo, daqui 10 anos, a tecnologia de hoje pode ter sido quebrada por um computador quântico, que está na iminência de ocorrer. Então, a tecnologia de segurança que a gente usa hoje, a gente sabe que vai ser quebrada aí na próxima década. Os carimbos é o que vão permitir a gente renotarizar esses documentos e avançar. Né? Os sistemas acadêmicos no Brasil, eles evoluíram. Antes eles geravam algo para ser impresso, agora eles geram
um arquivo XML. Tá? A outra coisa que a gente passa a ter lá são sistemas de coleta de assinaturas. Para quem está acostumado a emitir diplomas, por exemplo, aqui no Uruguai, o diploma deve ser assinado por 2, 3 pessoas. Você sabe que você tem que pegar uma pilha de diplomas, passar para uma pessoa, ela assina, pega aquele diploma, passa para outra pessoa, ela assina. E quando chega no reitor, e eu gosto de fazer essa apresentação para reitores, entende? Porque eles são os que levantam e aplaudem, porque o reitor é a pessoa que tem que assinar todos os diplomas. Então, lá em Santa Catarina, quando a gente implantou, eu ganhei um abraço do meu reitor. Sabe por quê? Porque ele assina 7.500 diplomas por ano. Uma pessoa. E eu cansei de fazer reuniões com ele, e ele, olha, infelizmente eu tenho que assinar diplomas, porque senão depois eu não consigo, né? Não dá tempo. E o cansaço na mão. A cada 30, 40 diplomas, tem que parar, fazer um exercício, porque não dá para assinar. Aqui, você coloca, aqui no caso do Uruguai, você coloca a sua cédula de identidade lá, digita a sua senha, vai pegar o café, quando você voltar, está lá 50, 100, 200 diplomas assinados. Isso parece pouco, mas no Brasil a gente viu que isso é uma das coisas que diminuiu o custo. Diplomas digitais no Brasil são mais baratos de fazer do que diplomas em papel. Tá? E aí a guarda de longo prazo que eu já falei. Então, o que o diploma digital hoje resolveu no Brasil do jeito que ele está? Ele diminuiu os custos operacionais. Tá? A gente viu que lá na Universidade Federal de Santa Catarina, para emitir uma folha de papel de um diploma, o nosso custo era em torno de R$385. Tá? Sendo que o papel custava 4. Todo o resto tem a ver com o custo laboral das pessoas. Entende? E o que acontece? O papel tinha que ser carregado de algum lugar para o outro. A gente fez um levantamento incluindo todas as pessoas no meio do caminho de um diploma, entre se concluir que o aluno terminou os estudos e entregar o diploma na mão dele. Quando a gente passou isso para o digital, a gente conseguiu tirar em torno de 10 horas homem por diploma, que é essa redução em R$300 aqui. Tá? Muito por automatizar várias coisas. Agora a gente não precisa mais transportar, mas também não precisa ficar verificando várias coisas. O computador faz essa verificação. Ele faz melhor, e ele faz mais rápido, e ele não erra. Tá? Então isso tudo permite a gente ter bastante diminuição desse gasto. Ele também permite interoperabilidade, então a universidade formou o aluno, deu o diploma. Aí esse aluno vai para uma outra universidade fazer um mestrado. Aquele diploma, aquele histórico, podem ser importados diretamente no sistema da outra universidade, porque ela já emite igual, então ela sabe como é que é o padrão. Ela sabe todas as notas, todas as disciplinas, todos os professores. Então é muito interessante essa interoperabilidade. Agilidade no uso. Tá? Cada diploma, então, ele está associado a um sítio único para o aluno, que ele acessa, e ele pega e ele entrega o diploma tem uma URL única, onde que qualquer pessoa pode ir lá e verificar o diploma, pode baixar o arquivo do diploma e pode submeter esse diploma a uma validação no Ministério da Educação. Então a gente sabe que os diplomas têm essa validade. Tá? Ele diminui também bastante a incidência de alguns tipos de fraude, e hoje é muito fácil a gente revogar esse diploma. Né? Eu pedi de volta o diploma, eu simplesmente vou no sítio único dele aqui e digo que ele é inválido. A partir daquele momento, não importa as cópias como elas estão por aí, elas não vão mais passar no sistema de validação do Ministério. As pessoas que forem consultar o site, vai estar lá escrito que o diploma não é válido. Tá? Como que está hoje no Brasil? Tá? Hoje no Brasil, o diploma digital ele é uma realidade. Tá? O Brasil, se não me engano, tem 3.096 instituições de ensino superior. São só 3.090 a mais do que o Uruguai. Né? Então, são números assim enormes. Tá? O que acontece? Essas instituições elas já são obrigadas a emitir, existe a obrigatoriedade, nem todas estão emitindo, né? A gente sabe que tem
especificidades regionais que atrasaram algumas coisas do projeto, mas a gente acredita que em torno de 80%, 85% das instituições estejam emitindo. A residência médica, né, os médicos, o estágio médico, ele também está pronto. Com a mudança do diploma, né, a gente vê uma diminuição nas fraudes em diplomas no Brasil, claras assim, mas as fraudes não deixaram de existir. Elas saíram do diploma e elas foram para um outro lugar, que são os históricos. Como no Brasil existe essa equivalência entre os créditos universitários, entre todas as 3.000 instituições, o que acontece? O aluno, ele compra umas disciplinas numa instituição, transfere para outra, compra aqui, transfere para outra, e assim ele consegue ir construindo um currículo com disciplinas que não foram cursadas. Tá? E a gente tem alguns casos assim já concretos que foram encontrados disso. Então, hoje, o Brasil está utilizando, né, o padrão de troca de dados do diploma, que é esse XML, para criar uma rede blockchain para rastrear históricos e diplomas. Então, o que acontece? A gente precisa ter uma forma de saber a história do histórico. Porque só olhar para ele, essas fraudes elas acabaram minando a confiança, né? Tirando a confiança do diploma. A gente está entrando em testes esse mês com essa blockchain, usando 4 instituições para ver a eficácia disso. E a ideia é que durante o ano que vem, esse passe a ser o modelo brasileiro para funcionar o trânsito de documentos acadêmicos. Tá? E aí, obviamente, isso daqui está trazendo um subproduto, que é o que a gente está chamando de controle da jornada acadêmica. E ela não é só de ensino superior. O Brasil está criando uma rede de troca de dados de educação, que vai desde do fundamental, né, do primeiro ano, até o doutorado. Eu trouxe esse slide aqui porque eu acho que é importante, né? Vão chegar diplomas digitais brasileiros aqui no Uruguai, já devem estar chegando. Tá? Então, existem algumas coisas importantes para dizer sobre isso. Né? Os diplomas, quando saem do Brasil, se eles vão cruzar fronteiras, onde o Brasil não tem acordos de reconhecimento de assinatura digital, né? Falta pouco agora, os colegas da Recicle, falta pouco agora, o parlamento brasileiro está na última discussão, está em linha de votação para ter isso com todo o Mercosul. Tá? Então, efetivamente, a partir desse ponto, os títulos brasileiros podem ser reconhecidos aqui no Uruguai e você vai poder confirmar a validade daquele documento, submetendo para o validador de documentos da Recicle. Eles vão reconhecer as assinaturas que estão naquele documento. Não precisa de uma apostila. A mesma coisa com a Argentina. Tá? Então, mas se por acaso é papel, o diploma, então, ele é emitido em XML, mas a gente criou para o diploma o que a gente chama de representação visual. Ele dentro dessa área de documentos eletrônicos, ele é o que a gente chama de documento de conforto. Ele não é o documento. Ele só serve para dar conforto para as pessoas. Então, já pensou uma pessoa pegar um arquivo XML e imprimir para botar no consultório lá do médico? Não ia ficar legal. A mesma coisa, já imaginou você pegar e botar no pendrive, colocar lá 2 preguinhos, uma corrente com o pendrive pendurado? Existe uma barreira cultural. A gente estava conversando ontem aqui, que o Brasil aprendeu, talvez da pior forma possível, que é errando, que o diploma ele carrega uma série de características sociais. E uma das mais importantes para dizer para vocês é que mesmo digitalizando diplomas, todo mundo quer receber uma folha de papel quando recebe o ato de grau, né, a colação de grau. Não tentem retirar isso. Tá? No Brasil a gente tentou e tinha instituição que dava um aperto de mão, aí a pessoa não tinha o que segurar para bater foto com o pai e com a mãe. Tá? Tinha instituição que entregou no pendrive, e aí a pessoa botava uma correntinha e deixava pendurado. Mas assim, o aspecto negativo de quebrar esse anseio social é muito grande. Então mesmo diplomas digitais acabam tendo que ser impressos.
E a gente usa, lá no Brasil, essa impressão também para fazer o cruzamento da fronteira, né? Então, se você pega esse diploma que está digital e leva ele para obrigada. Você leva ele para o papel, vai no notário, ele faz uma apostila de Haia, né? Esse país assinou a convenção, e a partir daquele momento, aquela folha de papel virou o diploma para levar para um outro lugar, né? E as mesmas coisas quando chegam papéis no Brasil, eles têm que sofrer um processo de revalida, e a partir do processo de revalida é emitido um arquivo digital para ele. Tá? Então, é importante, a gente teve que manter uma interface analógica, né? Porque os níveis de desenvolvimento são diferentes de lugar para lugar. Então, o Brasil, eu já fiz essa apresentação para o Ministério da Educação da Argentina, para o Ministério de Educação do Paraguai, agora aqui para vocês. O que a gente tem, talvez, para contar é a experiência de fazer isso com 3.000 instituições, entende? Hoje, a gente está gerando 1.200.000 diplomas por ano, tá? Ali. E a gente baseou isso num padrão de interoperabilidade que se mostra uma escolha muito boa, porque você pode trocar de fornecedor, né? Vários fornecedores implementam. A gente também baseou isso num padrão de ICP, né? de chaves públicas muito forte, e deu ênfase para a coleta de dados, né? Então, agora com a rede blockchain, por exemplo, dos diplomas, ela simplesmente ela não exige nada mais da universidade. A universidade gera históricos, ela gera diplomas. Simplesmente encaminha uma cópia daquilo para a rede e a rede processa. Ela processa esses arquivos já nesse formato. E isso começou a criar uma coisa para o nosso sistema educacional, que é a coleta de dados em tempo real. Então a gente consegue ver o progresso que os alunos estão tendo, né? A gente pode ver como que determinadas políticas de Estado são efetivas ou não num tempo muito maior do que muito menor do que o tempo que a gente via antes, né? Que era através de um padrão de censo, né? De fazer um levantamento anual, processar. Então a gente tinha 2 anos e meio entre a realidade e aquilo chegar no gestor da política de Estado. Agora isso é quase que instantâneo. Tá? Eu também acho que um padrão, né, de diplomas digitais, e ver a digitalização de diplomas em outros países, principalmente do bloco do Mercosul, é importante. Tá? A gente tem questões de mobilidade no bloco, tá? E parte dessa mobilidade ela é afetada porque os títulos acadêmicos têm esses problemas de revalidação, ou de reencaminhamento, ou de reconhecimento. Tá? Então, a gente acredita que isso vai ser algo que vai fortalecer muito, né, o reconhecimento de qualidade, dar segurança aos sistemas nacionais de graduados. Tá? Então, assim como a Argentina tem o Banco Nacional de Graduados, né, o Brasil vai passar a ter essa blockchain, que é o equivalente ao Banco Nacional de Graduados. Você saber que aquele diploma, que aquela pessoa tem aquele título, é fazer a consulta a esses sistemas. Tá? E uma das coisas, né, esses slides, eu usei eles em outra apresentação, mas uma coisa que é importante, que a gente não tem visto muito no momento, é uma educação transfronteiriça verdadeira, entende? Principalmente, a pandemia mostrou para a gente que as ferramentas de EAD estão à disposição, mas a gente tem tido pouca interação, né, entre pessoas morarem num lado da fronteira e estudarem no outro, mesmo que virtualmente. Então, mas isso é possível, e isso eu acredito que cada vez mais vai ser foco, né? A tendência é essa de ensino. Tá? Hoje, então, a gente está muito focado na pesquisa em cima dessa blockchain, tá? Sobre como que ela vai impactar, porque a gente quer chegar num passo para frente, que é o passo das credenciais verificáveis, entende? Para que você possa provar que você tem o título. Nesse meio tempo, a gente tem os selos de competência, né? Como que eu sei que a pessoa assinou o projeto estrutural desse prédio como um engenheiro? O projeto hoje é todo digital, entende? O que acontece em muitos casos é que o projeto tem que ser impresso para ser assinado a caneta, carimbado com o registro do engenheiro, para depois ser mandado para algum lugar de forma digitalizada.
né? A gente tem esse processo de materialização e desmaterialização. Então, os selos de competência são coisas que a gente vê como o próximo passo, né, nessa questão dos títulos, porque você vai poder fazer isso de forma estruturada, né? A outra coisa que a gente está colocando lá no Brasil, né, é que essa rede blockchain ela vai alimentar o que a gente está chamando de jornada do estudante. A jornada do estudante é esse aplicativo aqui, ó. É um aplicativo que já está disponível nas lojas da Apple e do Google para os estudantes brasileiros. Hoje, o aplicativo existe, você consegue ver uma ou outra coisa, ela não está 100% funcional, porque falta a gente ligar essa blockchain. A partir da hora que a gente ligar essa blockchain, o aluno vai poder ver na jornada dele aqui, ó, todas as notas, todas as disciplinas, todos os cursos do fundamental, do primeiro ano do fundamental até o doutorado. E isso, o diploma dele vai estar aqui, o comprovante de que ele é estudante, todos esses processos vão passar por aqui. A gente está testando agora com 2 universidades esse aplicativo, mas a ideia é que a gente passe a ter isso funcional, né, no próximo ano, adquirindo dados, e aí, obviamente que para permear a ideia completa, a gente deve levar algum tempo, né? Essa é uma outra coisa importante. Projetos de documento eletrônico, projetos como de diploma digital, são projetos estruturantes de Estado. Então, eles não têm resultados de curto prazo. É uma das coisas difíceis, porque todo mundo quer ver alguma coisa rapidamente acontecendo. E é difícil de entregar coisas boas e eficientes num curto prazo de tempo. São coisas que têm que ser muito bem pensadas e muito bem estruturadas. Então, como eu já falei aqui, os dados de entrada da blockchain são os próprios arquivos do diploma. As instituições não fazem nada a mais. A diferença é que elas postam aquele arquivo para a rede. Tá? E aí a ideia é que essa proposta ela vai conseguir resolver alguns problemas que o Brasil tem hoje, né? Por exemplo, para que os diplomas possam ser verificados de forma nacional no Brasil, é exigido das instituições que registrem publicarem no Diário Oficial da União. Ou seja, tem o Diário Oficial do Brasil, do país, ele tem muitas páginas onde são publicados extratos de diplomas, porque é lá que os conselhos profissionais buscam, porque a gente não tem um banco nacional de graduados, né? Ele expande prerrogativas, né? Como eu falei, lá no Brasil, nem toda instituição que oferta o curso pode emitir um diploma. E aí existem problemas nessas prerrogativas. Essa rede vem a expandir as prerrogativas. Porque quem não pode emitir, vai poder mandar os dados para a blockchain e vai facilitar o registro e a emissão depois, né? O Brasil tem todo um sistema de autorização para os cursos, né? A expansão do ensino superior no Brasil nas últimas 2 décadas, fez com que o ensino superior brasileiro hoje seja majoritariamente privado. Tá? Para vocês terem uma ideia, 95% das instituições são privadas. Tá? E em torno de 82%, 83% dos alunos estão na rede privada. E a rede privada, ela tem um papel muito importante, tá, dentro da educação superior no Brasil, mas ela está sempre buscando atalhos, entende? Porque esses atalhos vão simplificar processos vão aumentar os lucros, entende? E aí o Brasil tem esse modelo de autorizações dizendo quem pode operar, né? A educação no Brasil é um mercado regulado. Então, mas tem instituições que estão ofertando mais vagas do que poderiam, que estão ofertando vagas em locais onde não poderiam. Isso tudo vai ser verificado agora com esse rastreamento de dados. A gente vai eliminar algumas fraudes e inviabilizar irregularidades. Tá? Como o sistema é muito grande, a gente tem visto problemas de corrupção em determinadas instituições. Tem pessoas da instituição que inserem dados incorretos, que geram documentos incorretos hoje, porque elas não fazem isso em público. Tá? E a blockchain vai fazer isso.
E eu acho que aqui a outra coisa importante, né? A gente está criando toda uma camada de business intelligence em cima desses dados, onde se vai poder ver em tempo real e de forma efetiva a dispersão disso no Brasil. Tá? Era isso que eu queria trazer aqui para vocês, dizer que estou à disposição, tá? E agradecer o convite. Obrigado. Muitas gracias. Muy bien, damos paso entonces ahora a Mariela con su exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la presencia de varios colegas y amigos, compañeros de CESIU, colegas de AGESIC y de universidades privadas. Y si me olvido de alguien, y a Jean, que me adelantó bastante el camino. Yo voy a tratar de ser breve para presentar el proyecto de título electrónico en la UDELAR. También acá estoy en representación de un equipo que hoy somos 10 en CESIU trabajando en título electrónico, pero bueno, me toca esa responsabilidad. También agradezco también a mi trabajo, mi profesión, a la universidad que me da esta oportunidad para estar en este momento histórico. Estamos cambiando, o estamos intentando cambiar la historia de las titulaciones en el Uruguay. Yo estoy acá como la Universidad de la República, pero sé que otros compañeros de otras universidades también quieren hacer esa historia y ese cambio. No por ser un simple hecho, digamos, tecnológico, sino porque queremos, el mundo se está moviendo para ahí, nosotros queremos llevar a nuestras instituciones a ese nivel y queremos que nuestros egresados se muevan en el mundo en forma fácil y facilitarles esta movilidad con el título electrónico. Entonces, estoy aquí en representación de mi equipo de CESIU. Yo lo que quiero hacer es, iba a hacer esto muy detenidamente, pero lo voy a hacer rápido. Voy a contarles lo que pasó en la universidad hasta ahora con la solicitud electrónica del título, algunos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de dar la solución tecnológica de título electrónico en la UDELAR, que ya Jean me lo adelantó, qué se necesita del país, de la infraestructura que brinda el país para poder tener título electrónico en la Universidad de la República y en cualquier otra universidad, y la propuesta de proyecto que le hicimos al CDC con lo que conocemos y somos hoy. Veamos si lo podemos lograr. Y algunas potencialidades que tiene esto del proyecto de título electrónico. Como antecedentes tenemos que las resoluciones, ayer me di cuenta que hace 6 años que se aprobó la primera resolución de título electrónico o del proyecto de título electrónico, que era la solicitud electrónica del título, o sea, el proceso para obtener el título todavía papel. Y bueno, lo que estuvimos haciendo desde 2017 hasta 2019 fue la gestión electrónica del título. Nosotros creamos el portal de títulos de la UDELAR, que es tituloudelar.edu.i, en donde cada egresado hoy tiene un registro de sus egresos y puede acceder a la copia escaneada de su cartón firmado con firma avanzada. Eso es una copia certificada porque está hecho por la firma electrónica de un funcionario público que es como si fuera un escribano. Entonces puede bajar de ahí la copia escaneada de su título y además la escolaridad de egreso firmada con firma avanzada también. Esto ha traído que algunos cartones en la UDELAR están quedando en la vedelía y hay estudiantes que no los van a retirar porque ya pueden operar con su copia certificada. Acá tenemos unos números de la cantidad de títulos que firma más o menos, que firmó el rector, por ejemplo, en 2022, que fueron casi 12.000. Estoy hablando de grado, intermedios, totales, posgrado y diplomas de especialización. Y acá tenemos una gráfica de los accesos que está siendo cada vez mayor de accesos al sitio. Esto es más o menos lo que ve un estudiante de la UDELAR, estos son sus registros, acá de los títulos, y por acá puede acceder a los archivos. Esto, según la reglamentación uruguaya, tiene que ser autogestionado. No está de acceso público por cuestiones reglamentarias uruguayas, eso lo pone a disposición el propio dueño de la información y tiene que poder decir hoy la publico, hoy no la publico, hoy la publico, hoy no la publico. Y es él el que le da
el acceso al título a la persona que quiere brindarle ese acceso. Así luce una copia escaneada de un título de ingeniero en computación, con la firma. Y bueno, más o menos, y bueno, y el tercero, o sea, el que recibe el título y quiere saber si ese título es real o no, tiene un portal de verificación, ingresa allí con un código que le da al egresado y con el documento del egresado y se le despliega el registro. El egresado puede decir si quiere mostrar el título, todos sus títulos, uno solo, la escolaridad no la quiere mostrar, también puede autogestionar lo que ve el tercero sobre sus registros de títulos. Acá llegamos a 2023, en donde el pasado 3 de octubre le presentamos al Consejo, al CDC, desde CESIU, un proyecto de título electrónico que es el que estamos iniciando. ¿Cómo llegamos a ese proyecto? Buscando algunos antecedentes, y en esa búsqueda de antecedentes llegamos a Juan Pablo de AGESIC y a Juan Pablo de AGESIC a Xi'an, y bueno, Brasil ya lo contó. También estuvimos mirando algunas cosas de México que tienen como una cédula profesional electrónica que también sigue un formato de XML para esa cédula profesional. Argentina, que tiene algunas cosas que son firmadas PDF, pero también llegamos a un grupo de directores de TI de universidades nacionales argentinas, y no son solo nacionales, creo que hay otras también privadas, que están trabajando en una propuesta para proponerle al Ministerio de Educación y Cultura la formulación de título o diploma electrónico. Estuvimos viendo varias acá y también tenemos en Uruguay como antecedente la ley 18.600 que habilita la validez del documento electrónico, pero que tiene un artículo 6 que establece que si bien garantiza la firma, tienen que encontrarse la forma de validar la fecha en la que se emitió ese documento. Para eso está el sellado de tiempo. Y también nos encontramos que en la UTU hay un proyecto de diplomas de certificados electrónicos usando blockchain, que es un proyecto que fue con financiamiento del BID hasta donde sabemos. Esto es lo de México, que rápidamente lo que hace México es también emite un XML, lo firma, sellado de tiempo y lo registra en el Dirección General de Profesionales o Registro de Profesionales, y es lo que cada uno de los egresados mexicanos tiene electrónico y tiene un portal para verificar. En esa búsqueda de antecedentes, el equipo de CESIU también encontró un grupo de universidades que está trabajando también en diplomas digitales, que le llama Digital Credential Consortium, y que tiene al MIT y entre otras de las universidades que están ahí. Además, el grupo de CESIU encontró que en Europa está la European Digital Credential for Learning, que también está definiendo credenciales verificables para diplomas o competencias, como mencionó Xi'an también. En todo este marco, nosotros tenemos que definir el título electrónico para la Universidad de la República, de manera que sea interoperable, que pueda ser en el Mercosur, pero también en el mundo. Entonces, lo que definamos, que yo me peleaba con el rector y le decía, el título electrónico no es un PDF con firma, es mucho más, y creo que con la presentación de Xi'an nos quedó todo claro de lo que estamos, en lo que estamos embarcados. Entonces, algunos de los aspectos que teníamos que tener en cuenta en esa solución de título electrónico tienen que ver con los aspectos legales. La Universidad de la República es autónoma y emite los títulos, pero sería bueno que conversáramos con el Ministerio de Educación y Cultura para contarle en qué iniciativa estamos y hacia dónde nos estamos moviendo con el título electrónico en la UDELAR. También tenemos títulos compartidos. La Universidad de la República emite títulos compartidos con UTU. También tenemos títulos binacionales. Tenemos que pensar esos distintos casos que nuestra solución las contemple. También tenemos que ver ese famoso apostillado cuando nuestro título se va del país. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y tenemos que ver la normativa de archivo, que como bien dijo Xi'an, es importante ver la preservación de los títulos por años. Hoy nosotros le entregamos el cartón al egresado y nos olvidamos del título. En esta nueva forma, nosotros nos vamos a quedar con el archivo electrónico que emitimos como título electrónico, porque lo tenemos que custodiar, poderlo entregar varias veces. Si lo pierde, lo tenemos que poder entregar. Si la tecnología avanza, deberíamos ver cómo ese archivo continúa vigente por años y lo tenemos que poder revocar también como hacemos hoy.
Otro de los aspectos a tener en cuenta era la infraestructura nacional que teníamos hoy en el país. Tenemos la PKI de Uruguay que emite los certificados para poder generar la firma avanzada. Tenemos el sellado de tiempo. Tenemos firma longeva, no sabemos, estamos acá, que parece que lo estamos por definir. A su vez, tenemos que definir concretamente qué es el título electrónico. Brasil dijo es este archivo XML con tal estructura. ¿Qué vamos a decir nosotros que es el archivo, el título electrónico de la UDELAR? ¿Será un XML con más firmado, más sello de tiempo? ¿Y un XML con qué estructura? ¿Vamos a decir que es un archivo JSON firmado más sello de tiempo? ¿O vamos a decir que es un PDF con firma más sello de tiempo? Eso forma parte de lo que tenemos que estudiar. Y en esos campos que tenemos que definirlo, en esa estructura de datos que va a tener ese título electrónico, queremos contemplar que lo que la UDELAR precisa, pero lo que utiliza también las instituciones privadas de este país para poder hacer que nuestros egresados de pronto hacen posgrados en privadas o al revés. Y también tenemos que ver que nuestros egresados puedan salir al mundo y esos títulos también valgan. O sea, dentro de ese archivo van a ir más cosas que solo lo que la UDELAR precisa. Debería ir para nosotros. Y a su vez, después que tenemos todo eso definido en normativas, en teorías informáticas, lo tenemos que desarrollar. Y tenemos que ver dónde se emite ese título. Si lo emitimos en el SGAE, si hacemos una aplicación diferente que se conecta con el SGAE, que a su vez se conecta con el expediente electrónico, que a su vez se termina publicando en el portal de títulos. Todo eso también lo tenemos que hacer en este desarrollo. A su vez, así como dijo Jean, el rector y los decanos también quieren firmar por lotes. Quieren decir, con un clic, firmó muchos. Pongo una sola vez la cédula y firmé de a 35 o de a 50. Y hoy tenemos que desarrollar también, digamos, dejar de usar el libro de registros que está en la vedelía general y el libro de registro que a su vez se repite en muchas vedelías. Ese es el desafío y, bueno, una base de datos de registros de título que reemplace a los libros. Hoy nosotros tenemos esa base de datos, pero seguimos yendo a consultar al libro ante una duda. Y tenemos que contemplar la solución de respaldo y preservación digital desde archivo de todos estos nuevos títulos, cosa que hoy no teníamos. Bueno, lo que se necesita del país ya lo comenté, y ya comenté que tenemos varias de las cosas disponibles como para implementar el título electrónico en el país. ¿Qué propuesta de proyecto le hicimos al CDC? Una propuesta en la cual empezaba por armar un grupo coordinador formado por rectorado, prorrectorado y CESIU para llevar adelante este proyecto. Le dijimos, está bien, pero además hay que trabajar en grupos. Identificamos 4 grupos. El grupo legal, que está formado por prorrectorado de gestión, Dirección General de Jurídica, CESIU, la Dirección de Auditoría y la Veeduría General de la UDELAR. Un grupo informático en el cual está CESIU, pero estamos contando con AGESIC, la Facultad de Ingeniería y algún asesor internacional para darle solidez, validar la solución, intercambiar las distintas problemáticas y para que nuestra solución sea discutida y validada por actores importantes. El grupo de archivo y preservación, que está formado por estos integrantes, y un grupo de comunicación que esté comunicando las distintas instancias del proyecto, pero que al final también le comunique a la sociedad uruguaya y a los sectores uruguayos que la UDELAR deja de emitir un cartón. Una cosa entre paréntesis es, nosotros estamos pensando que vamos a emitir ese título en formato electrónico, que va a ser un archivo, ese es el título, de verdad, pero así como nos contó Jean y lo hemos escuchado en otros lados, el rito de entrega y de pasaje de estudiante a egresado, eso es una cuestión que se va a seguir queriendo tener, entendemos nosotros en Uruguay, y nosotros estamos pensando en una representación gráfica de ese archivo que lo pueda entender un ser humano, digamos, normal, que pueda ser impresa y que se pueda poner en un escritorio hasta cuando la sociedad lo solicite. Pero ese no es el título original ni válido, sigue siendo el que va a estar en una plataforma para verificar, ¿sí?
Estamos pensando en eso. Bueno, y definimos etapas en ese proyecto. La primera es que es de análisis y diseño, en donde van a trabajar los distintos grupos para llegar a los distintos productos que estábamos conversando. En el análisis y diseño nos vamos a tomar el tiempo para definir qué va a tener ese archivo, digamos, o qué formato va a tener ese archivo, si vamos a contemplar los estándares internacionales de la W3C o si vamos a ver estándares, alguna información adicional, ese estándar más alguna información adicional. Y después vamos a hacer una prueba de concepto. Una prueba de concepto es hacerlo en un laboratorio, tratando de desarrollar y probar aquello que estuvimos diseñando. Vamos a validar esa prueba de concepto y luego lo que vamos a hacer es elegir un servicio piloto. Esa es la idea. Elegimos un servicio piloto, pero además en ese servicio piloto elegimos un título piloto. Por ejemplo, no sé, analista en computación. Uno corto. Y vamos hay que hacer las resoluciones respectivas, porque a partir que nosotros decimos, comenzamos el piloto, es que a partir de ese día el título deja de ser papel para esa carrera. Debemos hacer las resoluciones correspondientes y las comunicaciones correspondientes. Y después la idea es llevarlo a toda la universidad, que es la puesta en producción en todo el UDELAR y el plan de comunicación. Esto es así como que una idea maravillosa. El plan de trabajo que tenemos, y aquí está estructurado en cada una de las etapas. En cada una de las etapas hay como entregable un informe al CDC para que vea el avance del proyecto, las definiciones adoptadas y las apruebe, pero también por acá no vamos porque tuvimos esta complejidad, nos vamos a retrasar un poco o podemos ir más fácil, etc. Y así completar las cuatro etapas con el cuarto informe al CDC, que le tendríamos que decir, todo salió bárbaro, estamos aquí y salió perfecto. ¿Qué potencialidades le vemos a este proyecto? Y que ya las estamos viendo, es que, bueno, generar un grupo de trabajo de título electrónico en el país, que ya está formándose. Extender la definición informática de título que tenga la UDELAR, para que sea la definición de título del país, ya no sea solo de la UDELAR, sino que sea del resto, a partir de que estamos trabajando en conjunto con otros actores. Se podría tener el Banco Nacional de Egresados en un solo portal, podríamos trabajar en eso. La UDELAR tiene el suyo, que es el portal de títulos, pero ese portal podría ser extendido para que hubiera uno del país, si trabajamos juntos con el Ministerio de Ministerio de Educación y Cultura y con los demás actores de universidades del país. Y también podríamos participar en grupos de trabajo de credenciales digitales verificables para educación y para poder también, en un proyecto que escuchamos que AGESIC tiene, que es del portadocumentos digital, sería bueno que nuestro título formara parte de los documentos que estén en ese portadocumentos digital. Argentina tiene una aplicación que se llama Mi Argentina y el grupo de universidades argentinas que está trabajando en título quiere trabajar para que esté incluido ahí. Nosotros tenemos nuestra aplicación Mi UDELAR, que también vamos a querer tenerla, tener el título ahí. Y bueno, sería bueno que el título formara parte de ese portadocumentos. Y también podríamos trabajar en otros diplomas o certificados dentro del país, como por ejemplo la Fórmula 69. Si lográramos que la Fórmula 69 fuera digital, podríamos trabajar más rápido también para que un estudiante el trámite le fuera más fácil al ingreso en cualquier institución. Y bueno, y también puede ser un caso de uso para que se empiece a formar la blockchain del Uruguay en algún momento. Y bueno, creo que por acá no más y agradecerles a todos.